Alô, você, seja bem-vindo mais uma vez para começarmos um outro tema da banca AOCP. Essa banca, nos últimos tempos, tem ganhado uma tradição. Eles não faziam tanto concurso, mas têm feito alguns concursos de modo mais recente. E aí, nós vamos, quem já conhece o formato 10x10, a partir de agora ter 10 blocos, cada um deles apresentando uma questão sobre o tema deste módulo, que é pronome. Então, a sistemática do curso é começar sempre por uma questão, dar um tempo para você pensar na resolução dessa questão, logo em seguida fazer o comentário e fazer um registro teórico. Por isso que a gente sempre solicita que você, antes de começar a assistir a aula, pegue o PDF que vem junto com esse curso, baixe o seu PDF, imprima, para que você possa ter o exercício na sua mão e fazer marcações e apontar seta, enfim, de acordo com a maneira que cada um achar melhor para estudar. Além disso, é importante que, mesmo que seja um curso revisional por meio de questões, que você tenha um lugar para você anotar. Seja um papel, seja um caderno, seja fichário, seja um documento de Word, enfim. É preciso que você, para rever um conteúdo, tenha depois o registro desse conteúdo. Nós vamos apresentar 10 questões, por isso cada um desses módulos tem duração variada. Então, é o tempo que eu necessitar para fazer aquela revisão. Haverá blocos maiores e haverá blocos menores, tá bom? Se você, então, já pegou aí o seu PDF, já baixou e já separou o material de anotação, vamos à primeira questão sobre pronome, que diz assim, olha lá. Assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome relativo. Letra A. Novos estudos estão mostrando que o uso frequente do Facebook nos torna mais impulsivos. Será que o nos é um pronome relativo? Letra B. Metade de todas as pessoas com acesso à internet no mundo entra no Facebook pelo menos uma vez por mês. Todas. A maior parte das pessoas o adora. Uma pessoa que tem muitos amigos supostamente os conquistou adotando comportamentos positivos. Que, na vida online, fica fácil ignorar as pessoas quando não queremos ouvir seus problemas. Seus. Congele a sua tela, pense no que você marcaria como resposta pelo seu conhecimento prévio, só então você libere para que eu fale com vocês alguma coisa teórica. Vai lá. Muito bem. Espero que você ainda se lembre algumas coisas de pronome. O resto nós estamos aqui para fazer uma revisão. Antes de entrar na classificação, vocês estão vendo então que a banca tem, ao contrário da maioria das bancas, a possibilidade de te perguntar o tipo de pronome. Não é muito comum hoje em dia que se pergunte classificação, mas é por isso que você tem que dançar conforme a música. Se a sua banca é essa, vamos estudar por ela. Bom, primeiramente, é bom que a gente entenda que pronome é o nome gramatical de uma das 10 classes de palavras, mas textualmente o pronome é um elemento coesivo, isto é o elemento que faz a costura dos termos de uma oração. É por meio de um pronome que você faz duas coisas. É um elemento coesivo que retoma ou que acompanha um nome. Então, significa dizer o seguinte: quando você escreve um texto e você escreveu uma determinada palavra, se você repeti-la, você estará cometendo um defeito de coesão. Então, em vez de repetir a palavra, existem palavras como pronomes que retomam aquela ideia sem repeti-la. Outras vezes, uma determinada palavra tem que ser especificada, ou seja, ela é acompanhada por uma palavra como pronome. O que é um nome? É uma palavra que substitui ou acompanha um nome. Nome é o que você um dia aprendeu como substantivo.
Aquela palavra que serve para nomear uma pessoa, um lugar, um objeto, um sentimento. É o nome de todas as coisas. Então, se eu tenho um pronome, é por isso que o prefixo pró já sugere que essa classe de palavras ela existe em função de um nome. Olhe na tela comigo, antes de comentarmos a resposta, por exemplo, a letra C. A maior parte das pessoas o adora. Vem aqui comigo. Por que que esse o não é um artigo definido? Tem gente que pensa que é, mas é um pronome. Ao dizer que a maior parte das pessoas o adora, eu digo, por exemplo, assim, Marcelo é simpático. As pessoas o adoram. Então, quando eu falo que Marcelo é simpático, as pessoas o adoram, esse o é o que a gente fala na vida real, as pessoas adoram ele. Então, quando a gente fala as pessoas adoram ele, quem é esse ele? É Marcelo. Esse o está repetindo, ou melhor, está substituindo um termo para que esse termo não se repita. Eu não tenho que dizer que Marcelo é simpático e que as pessoas adoram Marcelo. Eu até poderia. Mas Marcelo é simpático, as pessoas o adoram. Isso aqui, portanto, é um pronome. Um pronome que substituiu o nome de alguém. Que substituiu, portanto, um substantivo. Tá? Então, esse pronome, isso é que exercer uma função de coesão textual. Se você marcou a letra C, você não acertou a questão. Porque esse o chama-se pronome pessoal, do caso oblíquo. Pode até escrever aí no seu material que você imprimiu, que o é um pronome pessoal do caso oblíquo. Pessoal porque está substituindo o nome do Marcelo. Tá certo? Então, essa é a definição do que é um pronome que retoma um substantivo. Olhe na tela comigo a letra E. Na vida online fica fácil ignorar as pessoas quando não queríamos ouvir seus problemas. Observem que esse seus não está retomando as pessoas. Pessoas é feminino, seus é masculino. Então, por exemplo, procure resolver seus problemas. Quando você tem essa frase, procure resolver seus problemas. Eu nem coloquei a palavra pessoas, porque não precisa. Aqui eu coloquei o Marcelo, porque se eu está retomando. Se eu colocasse a Patrícia, seria a adoram. Mas aqui, esse seus está no masculino, plural, para concordar com problemas. Porque se fosse pendências, eu teria que dizer o quê? Suas pendências. Se fosse briga, eu teria que dizer o quê? Sua briga. Então, isso quer dizer que, como a palavra problemas admite um artigo antes, os problemas, ela é um substantivo. Quando você quiser testar se a palavra é um substantivo, coloque antes dela um artigo. Por exemplo, a plataforma. Plataforma é um substantivo. Os incêndios. Incêndios é um substantivo. O problema. Problema é um substantivo. Então, esse pronome, isso é um pronome porque acompanha um substantivo. Então, é isso. Então, dizer que pronome retoma é fazer com que um pronome tenha um valor substantivo. Está no lugar de um substantivo. E dizer que um pronome acompanha é dizer que o pronome tem um valor adjetivo. Até porque os seus problemas eu estou especificando, não são problemas quaisquer de uma pessoa qualquer. São problemas especificamente seus. Se você marcou a letra E, você errou. Porque um dia você já aprendeu, quer dizer, se você aprendeu, não sei, mas você já ouviu dizer que os seus é um pronome possessivo. O seu carro é um carro que pertence a você. A sua casa é uma casa de sua propriedade. Então, o pronome seu, sua, meu, minha, nosso, nossa, são pronomes possessivos. Puxe uma setinha aí no seu material e classifique o pronome seus como um pronome possessivo. Na tela.
Observem agora a letra A. Novos estudos estão mostrando que o uso frequente do Facebook nos torna. Eu não tenho o elemento retomado por esse nos, mas vem aqui. Quando eu falo que nos torna, significa dizer que torna a mim e a você, a nós. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, e o Facebook torna essa pessoa aqui e essa pessoa aí mais impulsivos. Isso também é um pronome que retoma um termo antecedente. Um termo que, no caso, aí está retomado pela ideia. Isso também é um pronome pessoal. Nos, ele nos odeia. Odeia a mim, odeia você. Está substituindo as pessoas. A primeira pessoa do plural aí. Então, coloque que é um pronome pessoal oblíquo. Então, a letra A é um pronome pessoal oblíquo, a letra C é um pronome pessoal oblíquo e a letra E é um pronome possessivo. Na tela. Das duas que sobraram, acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Porque a letra B de bola, metade de todas as pessoas, você sabe quantas são essas pessoas? Não. Você sabe que é uma quantidade total. Então, se é uma quantidade total, significa dizer que eu não sabendo o número, isso chama-se pronome indefinido. E o pronome indefinido todas, ele não substitui uma palavra, ele acompanha a palavra pessoas. Todas as pessoas. Se fosse empregados, seria todos os empregados. Se fosse dinheiro, todo o dinheiro. Então a palavra está concordando com o substantivo, logo ela acompanha um substantivo. Ok? E a resposta, então, é a letra D de dado. Agora vamos pegar o seguinte: na letra D de dado, apareceu a palavra que. E essa palavra que, ela, nesse caso, foi um pronome relativo. Então, quando a gente fala de pronome, ou quando a gente fala do que pronome relativo, eu já te falei que pronome é aquele termo que retoma o que já apareceu. Então, esse que está retomando. E esse que, pronome relativo, ele retoma, portanto, um nome. Ele retoma um substantivo. Se ele não retomasse um substantivo, ele não seria um pronome. Olha na tela. Se você olhar uma pessoa que tem muitos amigos, antes desse que, eu tenho a palavra pessoa. Aponte uma setinha saindo desse que para a palavra pessoas. É essa palavra antecedente que o que está retomando. Ele também poderia retomar um outro pronome. Por que que um pronome pode retomar um outro pronome? Porque esse pronome aqui, já por sua vez, retomou um substantivo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se eu falo assim, a empresa que fechou tinha muitos empregados. Então, quando eu falo a empresa que fechou tinha muitos empregados, o que você está observando? Que aqui eu tenho um que, e que antes desse que, eu tenho a palavra empresa. É a tal setinha que eu falei para você fazer. Essa palavra empresa está determinada por um artigo a empresa. O que faz com que ela seja, como eu disse a vocês, um substantivo. Toda palavra que está determinada por um artigo, ela é um substantivo. Se esse que retoma um substantivo, esse que é um pronome relativo. É como se eu dissesse assim, a empresa tinha muitos empregados. A empresa fechou. Então isso retoma o substantivo. Para que eu não repita, para que eu não cometa o tal desvio de coesão. A empresa tinha muitos empregados. A empresa fechou. Ok? Então aí nós temos o que? Pronome relativo. Por exemplo, não sei quem era aquela
que esteve aqui. Não sei quem era aquela que esteve aqui. Observem que nós temos aqui de novo o que. E o antecedente é a palavra aquela, que não é um substantivo. Eu não posso colocar a aquela. Se eu não posso colocar a aquela, isso não é um substantivo. Mas eu posso, por exemplo, dizer assim, eu não sei quem era a moça. Eu não sei quem era a gerente. Eu não sei quem era a professora. Esse aquela está no lugar de um substantivo. Por isso que o que retoma um substantivo por tabela. Eu não sei se você se lembra, mas você já aprendeu que isso aqui se chama pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo é aquele pronome que aponta para alguma coisa. Aquela parede do fundo do estúdio, por exemplo, né? E esse que é, portanto, um pronome relativo. Quando você tiver que reconhecer o que como um pronome relativo, saiba que ele tem que retomar ou um substantivo ou um pronome. Na tela, uma vez mais. Uma pessoa que tem muitos amigos. Aí, ó, repito que esse que retoma pessoa. É como se eu dissesse, a pessoa tem muitos amigos. Então, toda vez que o que tiver um antecedente como um substantivo, ele é um pronome relativo. Mas, também, eu posso te dizer que a palavra que, e tem muitas questões de prova que perguntam exatamente isso, que a palavra que, ela pode ser o que a gente chama de uma conjunção integrante. Na verdade, a conjunção é a palavra que se usa para se unir duas orações. Então, isso aqui não retoma. Isso é um elemento não de substituição, mas um elemento de ligação. O que pronome relativo retoma um termo antecedente. O que conjunção não retoma. Por exemplo, eu soube que não haverá festa. Estava doido para ir, mas me falaram que sobrou. Acabou. Olhe que antes desse que, nós temos soube, que não é um substantivo. Que não é, por exemplo, um pronome. Isso é uma forma do verbo saber. E a partir do momento que eu tenho o verbo saber, o que é que acontece? Eu tenho aí uma palavra que é uma conjunção integrante. Tá certo? Então, o que? Conjunção integrante, ele é algo que vai nos mostrar a diferença entre o pronome relativo e ela, porque ele não está retomando nada. Ele só está substituindo, ligando a oração que tem o verbo saber com a oração que tem o verbo haver. Tá? Professor, precisa ser só verbo? Não. Por exemplo, quando eu falo assim, é importante que você reaja. Reaja aqui do verbo reagir. Reagir é com G, mas reaja é com J, porque senão fica reaga. Tá bom? Então, é importante que você reaja. Ó, antes desse que, eu não tenho um verbo. O verbo é esse aqui, ó. Não é substantivo. Quando eu falo que o homem é importante, que esse objetivo é importante, eu estou caracterizando o homem e o objetivo. Isso é um adjetivo. Ó. Palavra que caracteriza é um adjetivo. Logo, isso aqui é uma conjunção integrante. Então, o meu objetivo nesse primeiro bloco foi rever para vocês, definir pronome e rever para vocês o que é um pronome relativo e o que é uma conjunção integrante, como se trata do que. Tá bom? Terminamos assim nossa primeira revisão. Daqui a pouco a revisão número 2. Até já.